Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta para apresentar a nossa última aula. Vou apresentar hoje a nossa aula de número 10. O título dela é A Comunicação do Sermão. Nós temos também alguns objetivos a serem alcançados. No final dessa aula, você deverá ser capaz basicamente de 5 coisas. Acompanhe comigo no seu vídeo. Em primeiro lugar, dizer o que é o estilo de um pregador. Segundo, citar as 4 qualidades fundamentais de estilo do pregador. Terceiro, mencionar os 3 aspectos físicos da comunicação do pregador. Quarto, citar quais são os 3 timbres de voz conhecidos. Quinto, mencionar os 3 aspectos da teoria da comunicação do pregador. O texto 1 da nossa aula tem como título O Estilo do Pregador. Todo pregador tem o seu estilo, assim como o escritor, o artista, de uma maneira geral. A palavra estilo, ela está ligada à palavra estilete. Há muitos anos atrás, na Roma antiga, as pessoas faziam uso de pedaços de metal ou de ossos para escrever sobre uma madeira coberta de cera. Daí surgiu a palavra estilo. Eles faziam uso desse material que tinha na sua extremidade superior uma espécie de espátula para que eles pudessem corrigir os eventuais erros de escrita. A palavra estilo vem do latim stilus e determina aquela característica pessoal. Ela determina a forma como as pessoas falam ou escrevem. Todo pregador tem o seu estilo pessoal. Tem a sua maneira sui generis de entregar uma mensagem. E o pregador deve conservar o seu estilo próprio, porque são características que ele trouxe consigo desde o nascimento. E nós cremos que Deus vai fazer uso da sua vida dentro desse aspecto da sua individualidade. Gostaria de destacar 2 coisas básicas sobre estilo. Em primeiro lugar, que o estilo do pregador deve ser mantido. Se ele fizer isso, ele manterá 2 coisas indispensáveis no seu trabalho, que são originalidade e autenticidade. Ele será autêntico e original à medida que ele for ele mesmo enquanto expõe, enquanto prega a palavra de Deus. Suas características pessoais, o seu estilo próprio deve ser preservado. Em segundo lugar, o pregador, quando começa o seu ministério, há uma tendência a que ele seja influenciado por um outro pregador. Isso é normal. A adoção de um estilo é fundamental, mas antes que isso aconteça, pregadores são influenciados por líderes que lhes chamam a atenção. Entretanto, a despeito de, no início, ter sido influenciado por alguém, o pregador deve buscar o seu estilo próprio. Quando o pregador segue o seu estilo, as coisas acontecem tudo num âmbito de naturalidade. O seu tom de voz, as colocações que faz, os gestos que faz, o seu posicionamento corporal no púlpito, enquanto expõe a palavra de Deus, tudo isso trará um cenário absolutamente natural e nenhum indício de coisa estranha ou forçada estará acontecendo no contexto da pregação. O pregador deve sujeitar o seu estilo à ação do Espírito Santo, porque desta forma o Espírito do Senhor o usará dentro das características pessoais que ele traz. O texto de número 2 da nossa aula fala das qualidades de estilo do pregador.
nós gostaríamos de frisar algumas. Ele não precisa apenas ter um estilo próprio, mas o seu estilo deve estar envolvido de algumas qualidades que eu quero partilhar com você. Em primeiro lugar, deve haver pureza no estilo do pregador. Ele é alguém que não apenas tem o compromisso de saber o que vai pregar, mas ele deve também saber como pregar. Ele deve ser um homem ou uma mulher que dominam a gramática da sua própria língua. Quando nós afirmamos que o estilo do pregador precisa ter essa qualidade de pureza, nós estamos afirmando que ele é capaz de usar a sua língua de uma forma correta. Ele não comete aqueles erros grosseiros, aqueles erros crassos que muitas vezes observamos no trabalho de alguns pregadores. Ele conhece pronomes, ele conhece concordância verbal, concordância nominal, enfim, ele sabe fazer um bom uso da sua língua. O pregador, para ter pureza no seu estilo, não é preciso que seja um professor de português, mas, acima de tudo, deve ser alguém interessado em aprimorar o seu domínio da língua materna. Em segundo lugar, ele precisa ter no seu estilo energia, isto é, ele precisa ter veemência, ele precisa ter unção do Espírito Santo. Estamos colocando esses sinônimos para que haja compreensão. O pregador, ele deve fugir, tanto quanto possível, daquele estilo mecânico, daquele estilo em que se fala como se fosse um ser autômato, como se fosse uma máquina. A sua pregação, o seu estilo, deve conter essa energia, deve conter esta capacidade de contagiar o auditório através de uma mensagem veemente, ungida pelo Espírito Santo. Mas precisamos fazer uma ressalva. Ter veemência, unção do Espírito Santo, não significa necessariamente gritar. Existem pessoas que confundem. Acham que ser veemente, que entregar uma mensagem ungida, só poderá ser feito através dos gritos ou através da gesticulação excessiva. Eu não creio que essas coisas estejam relacionadas. Nós podemos ouvir sermões serenos, porém extremamente veementes e ungidos pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, o pregador, no seu estilo, tem que demonstrar autoridade. Só assim, a sua pregação terá ressonância, terá significado para quem ouve. Na verdade, esta era uma grande característica em Jesus enquanto pregador. Uma certa vez alguém disse, nós vamos ouvi-lo porque ele não fala como os fariseus e saduceus, mas ele fala como quem tem autoridade. O pregador tem que ter autoridade. Ele deve ser alguém firme nas verdades que expõe. Aliás, firmeza deve ser uma das características, um dos atributos da sua personalidade. Só assim, ele conseguirá convencer os seus ouvintes, se houver autoridade enquanto ele prega. Agora, autoridade não é sinônimo de falta de educação. Existem algumas pessoas que confundem ter autoridade com ser rude e autoritário. Demonstramos a segurança de quem tem autoridade. Ter autoridade significa estar sujeito, viver na base da submissão à autoridade das Escrituras. Em quarto lugar, o pregador no seu estilo precisa ter imaginação. Necessitam da imaginação. O pregador, com uma grande capacidade de imaginar, ele, sem dúvida alguma, criará muito mais interesse em volta
do seu trabalho enquanto pregador. A Bíblia conta a história do profeta Natã. Você se lembra? Davi havia pecado e o seu pecado estava encoberto. Então Deus usou esse profeta para que ele fosse ao rei de Israel. Chegando lá, ele imaginou uma história e a contou ao rei. Ele mostrou dois homens, um rico e o outro pobre. O pobre tinha apenas uma ovelha, o rico tinha inúmeras ovelhas. Então, vindo o visitante à casa do rico, este, ao invés de matar uma entre as suas muitas ovelhas, foi à casa do pobre e matou a única ovelha que aquele homem possuía. Então Natã perguntou ao rei o que se faria a este homem, e ele prontamente disse que este homem seja executado, que esse homem seja morto. Então o profeta Natã, virando-se para Davi, lhe disse: Rei, você este homem. Eu creio que esta foi uma forma bastante imaginativa para se resolver um grande problema e se revelar um mal escondido na vida do rei de Israel. O número 3 da nossa aula tem como título A Comunicação Física do Pregador. Este é um tema extremamente importante, porque quando ele prega também através do seu corpo. A sua aparência é de fundamental importância. Vamos destacar então algumas coisas básicas na comunicação física do pregador. Em primeiro lugar, a sua expressão facial. Nós comunicamos com os nossos olhos, nós comunicamos com aqueles sentimentos que se pode detectar através da nossa expressão facial. O pregador, por exemplo, quando estiver falando da alegria, como Paulo disse, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele deve fazer isso transparecendo alegria na sua face. É preciso tomar o cuidado de não se ser incoerente nas nossas expressões faciais. Aquilo que estamos verbalizando, aquilo que estamos falando, precisa também estar de acordo com as manifestações do nosso rosto. Existem pregadores extremamente fechados no seu semblante. São expressões faciais extremamente ríspidas. O pregador, para demonstrar seriedade no seu trabalho, não precisa necessariamente ter um semblante fechado. A boa comunicação implica também uma expressão facial que se harmoniza com o conteúdo da pregação. Existem aqueles pregadores que não conseguem olhar para a sua plateia. Usam boa parte do seu tempo falando de olhos fechados, ou então olhando para as paredes laterais do templo, ou quem sabe olhando para cima. Estas não são boas maneiras de se olhar enquanto se prega a palavra de Deus. Precisamos procurar olhar para o nosso auditório. Procuramos também os olhos daqueles que nos estão ouvindo nos quatro cantos do nosso auditório. Um outro elemento que ajuda o pregador no seu trabalho de comunicação do Evangelho é a sua postura no púlpito da igreja. O pregador deve ter o cuidado de uma postura elegante e educada diante do seu povo. Sobre o seu corpo, o pregador deve ser alguém de uma higiene pessoal inatacável. Os seus gestos devem ser coerentes e sem extravagância. Sobre os seus movimentos de braços e pernas, existem alguns cuidados que ele deve tomar. Ele não deve, por exemplo, colocar as mãos na cintura. Ele não deve enfiar as suas mãos nos bolsos. E ele não deve também abrir de uma forma demasiada as pernas enquanto prega no púlpito da igreja. Gestos grosseiros podem tirar a atenção dos ouvintes e simplesmente roubar toda a atenção deles ao fio que conduz a mensagem que está sendo entregue.
O pregador precisa tomar todo o cuidado possível. Sua roupa precisa estar colocada dentro de um excelente padrão. Alguns acham que isso não é importante, mas quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós percebemos que os sacerdotes tinham todo o cuidado nesse sentido. Como nós nos apresentamos em termos de vestuário na frente do nosso povo é de fundamental importância. Nós não precisamos necessariamente ter um guarda-roupa com abundância e também com roupas muito caras. Elas podem ser simples, mas precisam estar bem cuidadas. O pregador deve ter os seus sapatos limpos, cabelos bem penteados, unhas limpas. Enfim, não pode haver, na sua apresentação física, nenhum elemento que deponha contra a mensagem que ele vai entregar. Além disso, o pregador deve estar consciente da voz que ele tem. A voz é a ferramenta do pregador. Desta maneira, ele precisa utilizá-la de forma inteligente e racional. Cuidar bem da voz é de fundamental importância para o pregador. Quando ele é prudente, ele discerne bem a qualidade e os limites da voz que ele possui. O texto 4 da nossa aula tem como título a importância da voz na comunicação da mensagem do pregador. Não poderemos comunicar verbalmente com os nossos ouvintes. Vamos levantar algumas coisas interessantes nesse sentido. A nossa voz, ela é um resultado do ar que emitimos dos nossos pulmões e que fazem as nossas cordas vocais vibrarem. Esta é a estrutura física da nossa voz. Nós utilizamos as narinas, utilizamos a garganta, utilizamos os pulmões para emitirmos sons. Esta voz precisa ser cuidada da melhor forma possível. Quando temos algum problema nesse sentido, deveremos, então, procurar um profissional nesta área para nos orientar e nos dar instruções. Existem 4 regras básicas para aqueles que desejam melhorar a sua voz. Em primeiro lugar, é necessário que se leve em conta o elemento correção. Seria interessante gravarmos a nossa voz, observarmos as nossas falhas e então procurarmos corrigir essas falhas. Todas as palavras devem ser emitidas com clareza. Precisamos corrigir aqueles vícios de linguagens em que esquecemos os S's no final das palavras ou nos esquecemos de alguns fonemas, do som de algumas letras no conteúdo de uma palavra. Correção é fundamental na utilização da voz. Em segundo lugar, é necessário que haja fluidez. Isto equivale a ter equilíbrio entre o volume da voz, a altura da voz e a respiração. Quando o pregador alcança esta exigência, o seu trabalho torna-se menos cansativo e, sem dúvida alguma, ele forçará menos as suas cordas vocais. As 2 últimas regras na utilização da voz são modulação e expressão. Expressão significa aquele realce que o pregador dá a um ponto importante do seu sermão. Ele precisa incluir isso na utilização da voz, porque a partir daí é que ele consegue comover o seu auditório. Ao fazer um apelo, a sua voz precisa ter esse elemento de expressão para que ele convença os seus ouvintes. O texto 5 da nossa aula tem como título a dinâmica da comunicação do pregador. Toda comunicação precisa ter um emissor. Em segundo lugar, precisa ter um receptor. E, em terceiro lugar, precisa ter um canal.
O emissor é o pregador, o receptor são as pessoas que compõem o seu auditório e o canal da mensagem é o meio através do qual a sua mensagem é comunicada. Existe um elemento chamado ruído de comunicação. Esses ruídos de comunicações estão na relação entre emissor, receptor e o canal da mensagem. Quando existem ruídos, isso quer dizer que a comunicação não aconteceu como deveria. E podem haver ruídos, tanto no emissor, quanto no receptor, como também no canal. O bom pregador é aquele que consegue discernir os elementos que compõem ruídos de comunicação e procura evitá-los. No emissor, os ruídos, às vezes, ficam por conta da falta de preparo do pregador, às vezes. Em alguns casos, por conta da falta de planejamento da mensagem. Outras vezes, falta de leitura, de estudo do pregador. E outras vezes, existem falta de recursos por parte do pregador e isso ocasiona ruídos na comunicação. Quanto ao canal, podem existir problemas ambientais, podem existir problemas nos aparelhos de som da igreja e tudo isso gera um problema de ruídos na comunicação. Muita gente deixa de ouvir a pregação porque o som está colocado de uma forma estridente e extremamente alta. E então, irritado, ele se torna alguém dispersivo e sem atenção à mensagem, à pregação. Às vezes, existem ruídos de comunicação no receptor. Se o povo não estiver motivado, eles não absorverão a mensagem que estão ouvindo. O pregador tem que ter esse cuidado de medir o nível de motivação daqueles que o estão ouvindo. Outras vezes, existem ruídos de comunicação por causa da linguagem utilizada pelo emissor. O receptor não consegue ouvi-lo, ou porque ele falou de uma forma muito elevada em relação ao nível dos seus ouvintes, ou então ele cometeu erros grosseiros de gramática da língua e as pessoas também perderam o interesse pela sua pregação. Outras vezes, há falta de conteúdo mesmo e então o receptor se torna alguém desinteressado e distante da mensagem que está sendo pregada naquele momento. O pregador deve evitar os ruídos de comunicação. Não fazendo isso, ele vai estar perdendo o seu trabalho. O objetivo principal dele é comunicar o Evangelho, é alcançar o receptor, é alcançar os seus ouvintes, é motivar, é eletrizar a sua plateia. E ele só vai conseguir ser bem-sucedido no seu trabalho se ele for alguém com esta visão ampla da sua tarefa de comunicador da palavra de Deus. Estamos chegando ao final do nosso curso. Você estudou 10 lições de 30 minutos cada uma. O título desse curso é Homilética, falando de Deus aos homens. Te aguardamos para o nosso próximo curso. Deus te abençoe. Até a próxima.